Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um React, a mais uma live de análise do Oliver Talk, este canal de filosofia e análises culturais que você já conhece. Eu sou o Andrés Barreto e neste vídeo nós vamos fazer uma análise e alguns comentários a partir da entrevista concedida ao jornalista americano Tucker Carlson pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Então, quando você terminar esse vídeo, você vai estar por dentro de mais algumas informações, algumas coisas não vistas e não ditas nessa entrevista. A entrevista, gente, ela tem mais de 2 horas, ela se encontra legendada no Twitter, legendada em português já. Eu recomendo que vocês assistam, não vejo mal algum em assistir, pelo contrário, é até um bem, mas a gente sempre tem que tomar um certo cuidado por causa daquele problema que a gente já conversou, a gente já aludiu naquela live sobre o Dugin, né? Quando eu fiz aqueles 2 vídeos de react a uma das entrevistas do Alexander Dugin, lá eu falei muito sobre isso, né? A gente ter um certo cuidado entre aquilo que se vê e aquilo que não se vê, quando a gente está falando desses assuntos, Rússia, Putin, eurasianismo e todos os temas correlatos, tá bom? Mas, tal como naquela vez aqui, obviamente que você pode e deve assistir a essa entrevista. Então, tudo isso eu vou colocar na descrição do vídeo. A entrevista legendada em português e os meus reacts à entrevista do Alexander Dugin, aqui mesmo no canal Oliver Talk. Então, como eu disse, a entrevista ela tem mais de 2 horas. Ela tem 2 horas e 8 minutos. E a gente não vai fazer um react à entrevista por inteiro. Algumas pessoas, alguns perfis do Twitter fizeram vários recortes temáticos aí dessa entrevista. Eu separei um deles para mostrar para vocês integralmente, esse recorte que está aí na tela de 8 minutos, né? É um recorte de 8 minutos e meio. E eu vou passar ele para vocês, vou comentar, e depois eu vou fazer uma sequência de comentários sobre algumas reverberações de coisas que eu disse a respeito dessa entrevista. Tá certo, gente? Então, vamos lá aqui, né? Dentro dessa página, que é o geopol.pt, né, que é a página de geopolítica vinculada ao Alexander Dugin, é, em sua versão portuguesa, né? E é portuguesa mesmo, porque o português que eles usam é o português de Portugal. Então, o título é: O norte-americano Tucker Carlson tenta jogar a Rússia contra a China e ganha uma lição de geopolítica do presidente Putin. Então, como esse perfil é um perfil vinculado ao Dugin, obviamente, né, desnecessário dizer que ele é completamente pró Rússia, né? Então, evidentemente, pró-Putin. Mas depois que eu passar o trecho integralmente para vocês, eu vou comentar um pouco dessa atmosfera da entrevista e tudo mais. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos começar. Então, 8 minutinhos legendado. The BRICS, for example, in danger of being completely dominated by the Chinese economy, in a way that's not good for their sovereignty. Do you worry about that? Well, we have heard those boogeyman stories before. It is a boogeyman story. We're neighbors with China. You cannot choose neighbors just as you cannot choose close relatives. We share a border of 1,000 kilometers with them. This is number one. Second, we have a centuries-long history of coexistence. We're used to it. Third, China's foreign policy philosophy is not aggressive. Its idea is to always look for compromise, and we can see that. The next point is as follows. We are always told the same boogeyman story, and here it goes again, through an euphemistic form, but it is still the same boogeyman story. The cooperation with China keeps increasing. The pace at which China's cooperation with Europe is growing is higher and greater than that of the growth of Chinese-Russian cooperation. Ask Europeans, aren't they afraid? They might be, I don't know.
But they are still trying to access China's market at all costs, especially now that they are facing economic problems. Chinese businesses are also exploring the European market. Do Chinese businesses have small presence in the United States? Yes, the political decisions are such that they are trying to limit their cooperation with China. It is to your own detriment, Mr. Tucker, that you are limiting cooperation with China. You are hurting yourself. It is a delicate matter, and there are no silver bullet solutions, just as it is with the dollar. So, before introducing any illegitimate sanctions, illegitimate in terms of the Charter of the United Nations, one should think very carefully. For decision makers, this appears to be a problem. So you said a moment ago that the world would be a lot better if it weren't broken into competing alliances, if there was cooperation globally. One of the reasons you don't have that is because the current American administration is dead set against you. Do you think if there were a new administration after Joe Biden that you would be able to reestablish communication with the US government? Or does it not matter who the president is? I will tell you, but let me finish the previous thought. We, together with my colleague and friend, President Xi Jinping, set a goal to reach $200 billion of mutual trade with China this year. We have exceeded this level. According to our figures, our bilateral trade with China totals already $230 billion, and the Chinese statistics says it is $240 billion. One more important thing, our trade is well balanced, mutually complementary in high-tech, energy, scientific research and development. It is very balanced. As for BRICS, where Russia took over the presidency this year, the BRICS countries are, by and large, developing very rapidly. Look, if memory serves me right, back in 1992, the share of the G7 countries in the world economy amounted to 47%, whereas in 2022 it was down to, I think, a little over 30%. The BRICS countries accounted for only 16% in 1992, but now their share is greater than that of the G7. It has nothing to do with the events in Ukraine. This is due to the trends of global development and world economy, as I mentioned just now, and this is inevitable. This will keep happening. It is like the rise of the sun. You cannot prevent the sun from rising. You have to adapt to it. How do the United States adapt? With the help of force, sanctions, pressure, bombings, and use of armed forces. This is about self-conceit. Your political establishment does not understand that the world is changing under objective circumstances. And in order to preserve your level, even if someone aspires, pardon me, to the level of dominance, you have to make the right decisions in a competent and timely manner. Such brutal actions, including with regard to Russia and, say, other countries, are counterproductive. This is an obvious fact. It has already become evident. You just asked me if another leader comes and changes something. It is not about the leader. It is not about the personality of a particular person. I had a very good relationship with, say, Bush. I know that in the United States, he was portrayed as some kind of a country boy who does not understand much. I assure you that this is not the case. I think he made a lot of mistakes with regard to Russia, too. I told you about 2008 and the decision in Bucharest to open the NATO's doors for Ukraine and so on. That happened during his presidency. He actually exercised pressure on the Europeans. But in general, on a personal human level, I had a very good relationship with him. He was no worse than any other American or Russian or European politician. I assure you, he understood what he was doing as well as others.
I had such personal relationship with Trump as well. It is not about the personality of the leader, it is about the elite's mindset. If the idea of domination at any cost, based also on forceful actions, dominates the American society, nothing will change. It will only get worse. But if, in the end, one comes to the awareness that the world has been changing due to the objective circumstances, and that one should be able to adapt to them in time, using the advantages that the US still has today, then perhaps something may change. Look, China's economy has become the first economy in the world in purchasing power parity. In terms of volume, it overtook the US a long time ago. The USA comes second, then India, 1.5 billion people, and then Japan, with Russia in the 5th place. Russia was the first economy in Europe last year, despite all the sanctions and restrictions. Is it normal from your point of view? Sanctions, restrictions, impossibility of payments in dollars, being cut off from SWIFT services, sanctions against our ships carrying oil, sanctions against airplanes, sanctions in everything, everywhere. The largest number of sanctions in the world which are applied against Russia. And we have become Europe's first economy during this time. The tools that US uses don't work. Well, one has to think about what to do. If this realization comes to the ruling elites, then yes, then the first person of the state will act in anticipation of what the voters and the people who make decisions at various levels expect from this person. Then maybe something will change. Bom, minha gente, então eu queria passar esse trechinho para vocês, né? Ele comenta um pouco de BRICS, né? Esse não é o trecho, infelizmente, tem um ao longo das 2 horas de entrevistas, há trechos em que até o Putin, óbvio que ele não estava fazendo isso com essa intenção, mas a leitura, tal como a leitura da página aqui, né? O norte-americano Tucker Carlson tenta jogar a Rússia contra a China e ganha uma lição de geopolítica. Parece até aqueles títulos de vídeo clickbait no YouTube, né? Fulano de tal, smash, não sei quem, em debate, né? Parece até uma lacrada ou uma mitada, né? E o Putin até fala, não, porque eu trabalhei num serviço secreto de inteligência, né? E eu sei que você também tentou se inscrever para trabalhar na CIA, uma coisa assim, que é, de certa maneira, uma forma também de falar, eu sei coisas sobre você, né? Eu recebi um briefing sobre você. E aí eu escolhi esse trecho porque ele é um pouco interessante, ele fala um pouco dessa... porque assim, e aí é importante a gente comentar a questão do Tucker, né? Então, o Tucker, ele já vem desde que ele saiu da Fox, e ele é um cara muito bom, né? Um ótimo entrevistador, né? Quando ele estava na Fox, assim, tinha algumas entrevistas memoráveis dele, porque ele ria da burrice dos seus entrevistados. Então, quando alguém de esquerda topava participar do programa dele, ele literalmente ria na cara da pessoa, das bobagens que essa pessoa falava. Então ele é um cara muito inteligente, muito perspicaz, mas depois que ele sai da Fox, ele passa a ter uma postura, digamos assim, pró-Rússia, né? E é óbvio, né? Uma das coisas que eu chamei a atenção aí no meu tweet, que é o que eu vou comentar com vocês, né? Eu vou aproveitar esses textos que eu tenho em alguns tweets para compartilhar aqui. Então, assim, o fato dele ser recebido em Moscou para conduzir uma entrevista com Putin já prova esse ponto. Não é qualquer jornalista americano que consegue isso, né? Então, já há aí um movimento de credenciais, um movimento de simpatia, um movimento de aceitação. Não estou dizendo que o Tucker é um agente russo ou coisa do tipo, muito embora eu acredite que, em algum sentido, pelo menos, ele acabe cedendo plataforma para elementos de propaganda russa, né? Isso eu acredito que sim, mas não sei, não saberia dizer, ou não tenho condições de bater o martelo e falar que, obviamente, ele é um agente russo, ou alguma coisa do tipo. Eu até acho, para dar um palpite, que é puramente um palpite,
Eu até acho que não. Eu acho que o Tucker, ele é uma espécie de... Ele é um trumpista. O Tucker é um trumpista, né? E o Trump teve uma relação boa com a Rússia e com o Putin, e uma relação ruim com a China. E isso até explica um pouco do teor dessa pergunta, né? E essa ideia dessa página aí, de que ele, como trumpista, então ele também é alguém muito mais simpático à Rússia e muito mais antipático à China, e aí tentou jogar contra. Eu não achei que a pergunta foi nesse sentido, né? Achei que a pergunta, como eu digo ali, é uma pergunta legítima, e a resposta da ótica do Putin também foi uma boa resposta. Mas não teve nada de lacrada, mitada, esmaguei, nada disso. Isso é lixo propagandístico, né? E clickbait. Agora, e me parece que o contexto do ponto de vista do mindset do Tucker Carlson foi esse, né? Alguém que tem alguma simpatia pela Rússia e que tem uma antipatia pela China, como é o caso de um trumpista mais ali, digamos assim, mais by the book, né? Pela teoria do trumpismo, digamos. Basicamente, eu acredito que seja isso. Agora, para alguém com esse tipo de postura, a resposta também foi interessante, porque está muito claro que não há espírito de animosidade, pelo menos não explícito e público, por mais que por debaixo dos panos a gente saiba que existe de vez em quando um pouco disso, entre China e Rússia, né? Então, a retórica pública do Putin é muito clara nesse sentido. Ele quer se mostrar como um amigo da China, né? Olha, estamos juntos, somos aliados, estamos aqui próximos e tá tudo bem. Os BRICS, somos fortes. Essa é a narrativa pública, né? Isso também é um fato importante. Então, só seguindo ali rapidamente o tweet, né? Pergunta legítima, uma pergunta ok, uma boa resposta da ótica do Putin. Acho que ele conseguiu reafirmar algumas impressões públicas que ele quer deixar sedimentada, que são parcialmente verdadeiras. E eu digo também, né? O mero fato de Carlson ter sido autorizado a conduzir uma entrevista com Putin em Moscou mostra que o sentimento dele, né, é positivo em relação ao Putin e vice-versa. Existe uma tolerância, uma aceitação, porque essas páginas, as páginas do pessoal pseudonacionalista brasileiro, as páginas, não, olha, o jornalista americano, malvadão, imperialista, está vindo aqui. Não tem nada disso, tá, gente? Não tem nada disso, nem da parte do Carlson e nem da parte do Putin. Se ele visse o Carlson com essa animosidade toda, ó, o americano que tá vindo aqui pôr o dedo no meu peito, pôr o dedo na minha cara, não haveria entrevista alguma, nem em Moscou, nem em lugar nenhum, mas principalmente não haveria em Moscou. Então não existe. Essa animosidade, ela não existe. O que pode existir de fato é alguns tiques mentais da parte do Carlson como um americano, né? E fazendo perguntas ao Putin, tá? Mas isso não é a mesma coisa que o que essas páginas aí querem dizer. E é justamente isso que eu falo nesse último parágrafo, né? Mas 90% das páginas de Geopol é que essa sigla Geopol é dos sites do Dugin, né? Mas muitas páginas de geopolítica em geral emplacaram esse mesmo sentimento, né? 90% das páginas de Geopol estão com uma bola de Putin e a outra de Xi na boca, e as outras duas de cada um na imaginação. Então tudo é visto como China mal, Rússia mal, né? Ou seja, eu tô querendo dizer que toda essa galera toda quer dizer que todo mundo vê, persegue, é malvado, é injusto na sua análise para com a China e com a Rússia, né? Então, olha, ele fez uma pergunta ali, torcendo, né? Alguma coisa. É um sinal de estar pesando a mão contra a China. É uma grandíssima bobagem, né? Então, esses são os primeiros fatos que eu queria comentar com vocês. Agora, tem uma sequência de 3 tweets, e vai ser basicamente isso, porque a galera putinista, né, a galera russófila, obviamente que replicou essa entrevista vastamente, né? Bom, o próprio Elon Musk compartilhou a entrevista foi bombástica, assim, com certeza uma das principais entrevistas políticas
talvez até a principal do mundo da internet, né? Isso é inegável e eu não vejo, apesar de ter uma postura crítica com essa ideia de Rússia conservadora, de Putin conservador, eu não vejo nenhum motivo para negar ou esconder isso. A entrevista foi, sim, um sucesso. É que a turma pseudonacionalista e etc., coloca isso já num pacote propagandístico, porque é para isso que eles existem e é para isso que eles são pagos, né? Ó, Putin matou a cobra e mostrou o pau, esse é brabo mesmo, esse é o líder forte, o líder, né? Essa narrativa, eles aproveitaram a ocasião da entrevista para emplacar novamente esse tipo de narrativa, tá? Então, aí eu fiz algumas análises em cima disso e eu vou fazer o mesmo esquema. Agora são apenas textos, mas eu vou ler e comentar com vocês, e este é o restante do conteúdo aqui do nosso vídeo, né? Então, olha só, né? Porque aí, obviamente, isso que eu pus até agora posto, o que nós temos na sequência? A mesma ladainha que eu combati lá nos 2 reacts, a entrevista do Dugin. Putin é conservador, o duguinismo é uma filosofia conservadora, a Rússia é conservadora. Obviamente que essa entrevista foi assim, uma abertura de janela perfeita para que esse pessoal derrubasse, assim, despejasse, né, esse tipo de narrativa novamente na internet. E aí foi o caso de algumas coisas que eu comentei aqui, por exemplo, reagindo a esse post, né? Ó, a pessoa diz o seguinte: o Olavo de Carvalho jogou o conservadorismo brasileiro na própria paralaxe cognitiva contra a qual pregado. Veem X e enxergam Y. Putin pode ser verificavelmente mais conservador que o Ocidente. Né? Uma das coisas mais, assim, uma das coisas mais maliciosas e sutis do discurso dessa turma está nisso daí. Mas na cabeça do Libicon é tudo mentira. Ele é ateu e comunista. O Brasil pode ser verificavelmente neoliberal há 30 anos. Na cabeça do Libicon, somos comunistas por causa do PT Lula. A China pode estar objetivamente superando o Ocidente em todas as áreas econômicas e sociais. Na cabeça do Libicon, é tudo uma bolha que vai estourar em breve. E Olavo sempre terá razão. Claro, obviamente, né, que como muita gente replica essa galera usando o Olavo, eles também aproveitam esses momentos para descer a lenha no Olavo, digamos assim, né? Para criticar o Olavo. E essa é uma coisa, fazendo um parênteses aqui sobre o Olavo, né? Já desde que o Olavo espinafrou uma galerinha aí da gravata borboleta, né? Da prudência e da sofisticação. Então o Olavo chutou a bunda desses caras. 5 anos depois, os caras ainda viviam de falar mal do Olavo. Agora, isso já passou. Fazem 2 anos que o Olavo morreu. E os caras não esquecem o Olavo. Eles não conseguem enxergar que a pertinência, a relevância, né? Por que você está citando um cara que chutou sua bunda 10 anos atrás? Por que você está citando um cara que supostamente está errado e é insignificante e morreu há 2 anos atrás? Você está fazendo isso porque, na verdade, você está, e até em paralaxe cognitiva, a sua prática de falar do Olavo o tempo todo está refutando a sua suposta hipótese teórica de que está errado, que ele é irrelevante, que ele não importa, etc, etc. Mas, enfim, isso é só um detalhe. E também o emprego que o sujeito faz aí do conceito de paralaxe cognitiva também não está correto, mas isso é uma outra coisa. Mas o problema começa principalmente com essa ideia de Putin pode ser verificavelmente mais conservador que o Ocidente. E eu digo, e daí, né, gente? E daí? O regime da Arábia Saudita é mais conservador que o Ocidente. Que, aliás, só que a Arábia Saudita costuma ser criticada porque ela é um parceiro dos Estados Unidos para muitas coisas, né? Então a Arábia Saudita é mal. Bom, se o critério é esse, se o critério é ser mais conservador que o Ocidente, nós estamos perdendo tempo em não fazer amizade com uma série de países e de ideias. Então, a Arábia Saudita, pô, muito mais conservadora que o Ocidente. E aí, nessa discussão, tal como eu disse lá no React, tem muita brincadeira com o significado da palavra conservador, né?
E aí, veja, eu não vou, neste vídeo aqui, eu não vou definir o que é conservadorismo. Mas eu acho que, exceto aquelas pessoas que sejam conservadores ateus, então vamos excluir isso da equação, que é uma coisa muito minoritária. Quem mora num país ocidental, e aí não tem nada a ver com você gostar da ideia de ocidente, de civilização ocidental. Se você mora num país ocidental, você tem marcas da civilização ocidental no seu país, né? Por isso que eu acho que aquela discussão se o Brasil é ocidental, se não é. Bom, a gente até pode considerar o Brasil como pertencente a uma civilização à parte, ibero-americana. Eu não vejo isso como um grande problema. Só que a nossa língua é ocidental, a nossa religião é ocidental, nosso sistema jurídico é ocidental. Pô, isso imprime marcas na sociedade. Então ele também não vai, não somos ocidentais e, peraí, vamos com calma, né? Devido a esses fatores que eu falei, né, a nossa história é ocidental. Então, assim, hoje nós queremos nos constituir, nos ver, queremos ser reconhecidos como um país da civilização ocidental. Isso é uma outra história, né? Isso é uma outra história. Mas não muda essas coisas que eu falei. Então, eu não vejo como o sujeito pode estar no Ocidente, nesse sentido que eu falei, num país ou ocidental ou constituído ocidentalmente, como aí com certeza é o caso do Brasil, ser cristão, né? Então você está num país assim, você é cristão e você se reconhece como conservador. Pronto, nisso daí você já mata todo esse papo furado, essa conversa mole dessa galera. Então, a Arábia Saudita é conservadora? Sim. Num certo sentido, sim. Né? Agora, para um cristão ocidental conservador, faz sentido ter a Arábia Saudita como referência, como régua, como modelo? Não, não faz. E é por isso que eu acho que ninguém está fazendo algo do tipo, né? Mas essa galera gosta de brincar com esses sentidos, né? De conservador, o que não é tradicionalismo, conservadorismo, etc, etc. O exemplo mais notório que eu tenho dado é, bom, o Estado Islâmico é verificavelmente mais conservador que o Ocidente também. Então, talvez nós devamos seguir a lógica dessa turma e abraçar o Estado Islâmico, dar as mãos para o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é anti-ocidental, anti-woke, antiliberal, antiglobalista. A gente pode haver aí uma divergência, né? Eles são islâmicos, nós somos cristãos, mas peraí, ambos são teístas, né? Ambos são crentes, ambos são monoteístas. Então, ou seja, é muito terreno em comum. Por que a gente não está fazendo esse tipo de coisa? Por que a gente não está abraçando a Arábia Saudita? Por que a gente não está abraçando o Estado Islâmico? Sendo que eles todos concordam. Se a gente fizer um discurso para essas pessoas anti-woke, né? Ou seja, excluindo aí biologia de gênero, revolução sexual, etc, etc, contra os Estados Unidos, contra essa ideia de globalismo, de ONU, né? Contra todas essas coisas que nós criticamos, se a gente fizer um discurso para o saudita ou para um membro do Estado Islâmico, ele vai concordar. Isso faz dele nosso aliado, nosso amigo, nosso companheiro de viagem? Não, por quê? Porque a gente está desconsiderando coisas que são muito importantes. Como, por exemplo, o fato de que, se eu sou um ocidental cristão, será que eu tenho tanta coisa, embora eu tenha alguma coisa, mas será que eu tenho tanta coisa para compartilhar com os sauditas, com o pessoal do Estado Islâmico, o Talibã? Nós todos devíamos buscar como amizade, como modelo, como régua, o Estado Islâmico, o Talibã, a Arábia Saudita e todo tipo de radical aí, só porque eles são anti-woke, né? E a sacanagem dessa turma aí é justamente essa, né? O Putin e a Rússia, eles são conservadores e são até conservadores de verdade, porque eles são anti-woke, anti-globalistas, né? Anti-liberais, todas essas coisas que são compartilhadas, né, gente? Pô, tô aqui com o meu livro, Os Fundamentos do Globalismo, tudo isso eu critiquei lá.
É engraçado porque a gente fala desses assuntos, aí surgem na rede social ratazanas, você é globalista, você é liberal, você é neocon, coisas que eu critico num livro, dando a minha cara a tapa, né? E vocês sabem, quem fala desses assuntos publicamente está dando a cara a tapa, correndo o risco aí de perder um monte de coisa meramente por tratar desses assuntos. E aí, porque aí, como a gente não está engasgado com o bago do Putin, a galera acha que a gente é neocon, liberal e globalista, etc, etc. Então, essa galera é muito sacana e eles aproveitam para brincar com o significado das palavras. Mas o que é conservador? Conservador é só ser anti-woke, é só ser antiliberal e antiglobalista? Ser conservador, eu acredito que de uma maneira saudável e racional, em termos geopolíticos, vai envolver esse tipo de postura. Vai envolver esse tipo de crítica ao globalismo, ao liberalismo, ao wokismo. Mas peraí, mas não é só isso, amigão. Não é só isso. Não queira dar uma de esperto. Tem mais coisa nesse pacote. E o restante de coisas desse pacote leva a uma contradição com essa ideia de falar que o Putin agora é o patriarca do conservadorismo. O Putin ou a Rússia, que tem um pouco a ver com o comentário que eu fiz a esse tweet, né, que eu coloquei aqui, ó. Rússia há décadas nas mãos de Putin e por mais tempo quanto ele viver. Essas coisas aí e essas outras coisas. Mas aí aparece um líder forte e aí isso também pegou o calcanhar da turminha que vai aparecer no próximo tweet, né? Mas aí aparece um líder forte e a régua para isso. E aí é um outro parênteses. Não dá para negar que o Putin é um líder forte. Né? Ele é forte, ele é enfático, tanto nas suas ações, nas suas políticas e na sua apresentação pública, né? E a régua desse tipo de liderança tá baixa para nós aqui no Ocidente. A gente tem o Joe Biden, que tá gagá. Nós temos o Trudeau, o Macron, que também estão longe de passarem essa impressão. Então, ou seja, existe no Ocidente uma carência de grandes lideranças, de lideranças fortes, desde o sentido político e de aparição pública, até o sentido do masculino mesmo, né? Aí aparece um líder forte, falando grosso, né, que nem eu brinco, e tem gente que já vê ali um conservador. Uma parte, obviamente que eles vão negar logo de saída, mas uma parte da exaltação ao Putin tem a ver com isso também, né? Tem a ver com o fato de que... E aí vejam como essas pessoas, que são pessoas que se aproveitam da fragilidade de uma série de outras pessoas. Porque, olha, você não está carente de um modelo de liderança política masculino? Olha só, nós temos o Putin, que aí você junta com o que eu disse anteriormente. Além de ser um modelo de liderança masculino, um conservador, vem com a gente, meu querido. Vem com a gente que aqui dá bom, né? Você se livra do Macron, do Trudeau e ganha um líder forte, né? Um líder potente. E tem gente que cai. E o problema é óbvio que existe. O diagnóstico não está errado, mas o problema, tal como eu disse lá no React, tal como eu estou dizendo aqui agora, é que este pacote traz outras coisas. Tá? E aí eu termino ali. Mas uma coisa é inegável e uma derrota para quem não é globalista e tampouco eurasiano. Esse discurso já colou. Um monte de trouxa já foi pescado por essa peça de agite próprio russo. E é verdade, né, gente? É só fazendo esses posts que eu estou compartilhando com vocês essa semana, é nítido, né? Sempre surge alguém defendendo, né? Ou surge alguém contemporizando, falando, olha, eu entendo seu ponto, mas veja bem, até que é assim mesmo, o Ocidente está uma merda. Sim, o Ocidente está uma merda. Isso é inegável. O Ocidente tá mal mesmo. Só que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente põe no lugar. É igual aquele ditado, cuidado com o que você deseja, você pode acabar conseguindo. Fiquem espertos, né? Fiquem espertos. Analisem bem o restante de ideias, de políticas e etc, 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 que vem junto do pacote. Faça isso antes de sair abraçando qualquer coisa que parece
e não é tudo aquilo que parece, né? Vamos para o próximo aqui. Aí, neste outro tweet aqui, um pouco... vamos lá, né? Ele é um comentário a esse tweet do Eduardo Matos de Alencar. O problema desse neonacionalismo pé sujo é que todo lobby russo é todo lobby russo ou chinês, que é um ponto que quem faz aí a leitura do que eu escrevo e do que eu compartilho aqui ali, no fundo é isso mesmo, né? O que mostra um dos problemas que os caras querem criticar os neocons, que são os propagandistas da visão de mundo americana. Mas eles não passam de propagandistas do modo de vida e do modo de política dos chineses. Por isso que eles negam esse aspecto, né? Porque eles não querem ficar no mesmo degrau daqueles que eles criticam. Mas é lá que eles estão, né? É tão autenticamente nacional quanto o brasileiro que cultua Júpiter, lenda do Guim, ou o perennialismo francês enquanto ouve o fogueteiro de Heliópolis. A sua expressão mais pura é o meme do tarará. Né? E aí o Eduardo, né, ele está fazendo uma ponderação que justamente isso, né? Existe uma máscara, uma fantasia de nacionalismo nessa galera, mas é fake, né? Porque não tem nada muito interessante que seja nacional no pensamento dele. Porque, na verdade, né, gente, isso é muito nítido. E da última vez que a gente teve que foi justamente naquele boom de entrevistas do Duguinho, né? Teve gente aí que mostrou, né? Olha, isso daí nada mais que é uma coisa de molde muito soviético, diga-se de passagem, né? Sendo Moscou, São Petersburgo, a metrópole das ideias, e a gente tem as sucursais ao redor do mundo que se encarregam de replicar os relatórios que de lá vêm. Eu não estou dizendo que essa é a mecânica da coisa, mas é mais ou menos isso que acontece. Então, assim, claro, esses sujeitos eles podem tentar misturar isso com algum autor nacional, podem, né? Eles até podem. Mas é mais uma coincidência adaptativa, é mais uma estratégia para pescar os trouxas que vão comprar esse negócio de Putin conservador e de Rússia conservadora, etc., do que genuinamente um movimento de defesa, de estabelecimento de um nacionalismo, tá? É muito mais isso do que qualquer outra coisa. Aí eu digo no meu texto, né? A réplica do Rafael Machado a isso é que, segundo ele, é claro, os outros fazem lobby pró-Israel e pró-Estados Unidos. Aquela coisa de sempre que tem um fundo de verdade de vez em quando, mas que é um argumento coringa, né? É utilizado por essa galera como um argumento coringa. Ó, isso aqui anula qualquer coisa. Mas mesmo assim, esse é um argumento que eles negam. Por quê? Porque isso coloca eles em pé de igualdade com aqueles que eles tanto criticam, os neocons, etc, etc. Mas a verdade é que, então eles estão falando assim, sim, se a gente, ele não está dizendo isso expressamente, mas ele está deixando no ar que, se a gente faz propaganda russa e chinesa, vocês fazem propaganda americana e sionista, né? É isso que ele está querendo dizer. Então, afinal, o que tem se uns fizerem lobby russo e chinês, né? Bom, primeiro que quem faz críticas sérias ao globalismo está dizendo que a elite financeira anglófona está no centro do problema, ainda que separe os Estados Unidos enquanto nação. Então, o que pode acontecer, que eu acho que, por exemplo, era um caso do Olavo de Carvalho, quando o Olavo sempre falou que os globalistas são a elite financeira, principalmente do mundo anglófono ali, Reino Unido e Estados Unidos. Ele sempre falou isso, só que ele fazia uma distinção. O que isso tem a ver com o sujeito que mora lá no interior da Virgínia? Qual é a responsabilidade do sujeito que mora lá no interior da Virgínia nisso? Né? Essas elites financeiras, elas se instalam nesses lugares porque esses lugares são os centros econômicos. Mas ali claro, isso é um ponto criticável? É um ponto criticável. Mas você pode fazer essa distinção, né? E isso é um fato tão, assim, corriqueiro na literatura sobre isso, né, que eu digo, isso é a primeira página do livro do Carol Quigley, Tragedy and Hope,
onde ele fala com a propriedade de alguém que fazia parte dessa elite. Então, esse Carroll Quigley é um sujeito muito interessante para se ler, entender e pensar a questão do globalismo, porque ele é um desses ele é um aristocrata, um membro da elite anglófona, e os livros dele nada mais são do que, olha, eu, como pertencente a essa elite, eu via isso, eu via aquilo, eu nem sei muito bem se eu acho isso legal, se eu concordo, se eu discordo, eu sei que eu via e eu estou retratando aqui. Então, esse é um tipo de honestidade que você não encontra na concorrência, né? Digamos. Você não encontra isso na concorrência. Mas você encontra. Então, assim, ou seja, existem nuances, dá para fazer separações, mas a galera não está muito interessada nisso. Né? E aí eu digo, ou seja, a pessoa está sendo honesta nas suas admissões e honesta quanto ao que está defendendo, ainda que eventualmente possa estar equivocada. Como eu disse, há nuances. Já a turma da russofilia adotou a estratégia do negacionismo quanto a estarem na folha de pagamento de Moscou. Ou seja, enquanto os primeiros estão ao menos tentando ser honestos, como é o caso do Quigley, esses já partem para perfídia logo de cara, porque os caras eles são profissionais de replicar uma versão moscovita das coisas. É isso que esses caras estão fazendo, né? Depois, querem pegar o tradicionalismo revolucionário do tipo duguinista e chamar de conservadorismo para pescar otário. E, infelizmente, a verdade é que há muito otário achando essa isca muito gostosa e saborosa e mordendo a isca. Então, assim, quando a gente estuda o Dugin, você, de fato, tem ali elementos tradicionalistas no pensamento dele. Só que, veja, tradicionalismo já é um negócio diferente de conservadorismo. Mas, enfim, essa live não é para entrar nessa minúcia, tá, gente? O fato é que você pode enfatizar esse aspecto do pensar, falar, aqui, ó, conservadorismo de verdade é aqui, meu querido. Vem com a gente. Só que aquilo ali é uma miscelânea de um monte de coisa junto desse tradicionalismo que não é, muito provavelmente, aquilo que você realmente quer, principalmente, como eu disse agora há pouco, só para trabalhar com um critério, se você for um cristão ali sério e observante, e aí, nesse caso, pouco importa se protestante ou católico. Se você é um conservador, protestante ou católico, cara, não tem nada de muito interessante para você nesse tradicionalismo revolucionário duguinista. Porque isso daí vai beber de fonte mística, isso daí vai beber de fonte ateia, vai ter um monte de tranqueira nesse pacote. Acho que não é o melhor lugar para você atracar seu barco, né? Mas, como existe esse desespero, né? E como a gente teve por muito tempo essa questão da rejeição ao globalismo, aí surge esse pessoal e consegue pescar otário. Infelizmente é otário, né? Quem cai nessa é otário. Né? É lamentável dizer isso, mas é fato. Então, essa pesca pode ser pela chave do antiglobalismo, do nacionalismo, etc. Mas o negacionismo precisa ser implementado porque a estratégia dessa gente é igualzinha à dos neocons, que eles tanto criticam. Então, se houvesse admissão de que são simples agentes de ideias estrangeiras, tentando pescar trouxa com conservadorismo e nacionalismo brasileiro, a mensagem ficaria muito menos eficaz. Então, precisa, primeiro, negar que seja este o caso e precisa dar essa casca, né, esse invólucro de não, a gente só bebe das ideias, mas a gente está criando aqui um nacional. Tudo conversa mole, tudo conversa fiada. E aí eu coloquei, né? Se travestir o EPA de conservador verde e amarelo de verdade é parte do marketing digital da coisa. Ou seja, essa ideia de estar fundando um nacionalismo brasileiro ou de estar recuperando um nacionalismo brasileiro, na verdade, é para ficar mais atraente para esse grupo de pessoas mesmo, né? Olha, talvez isso fique mais vendável, fique com uma capa mais interessante para vender, para conseguir pescar esses otários. No fundo, é apenas isso. E aí, por fim, né, o último tweet aqui, né? Ó, é dito aqui o seguinte: vocês nunca vão me ver atacando o Olavo de Carvalho, porque eu compreendo o papel que ele teve como porta de entrada, uma espécie de iniciador intelectual para muita gente boa, inteligente e honesta. Mas acho lamentável esse desespero que se abateu nas últimas semanas sobre os olavetes, que os leva a fazer ataques delirantes, medíocres e sem sentido.
Começou com a entrevista do Putin a Carlson e acho que se intensificou com a prisão do Felipe Martins. É a marca de uma bolha que se encontra em um beco sem saída, apesar de suas pretensões altissonantes. É por isso que esses dias um outro sou eu, estava falando que nós exaltamos Putin, porque, claro que é entre aspas, né, gente? Obviamente que essa galera não faz isso. Usando o argumento de que ele é um homão, lamentavelmente medíocre, tão pequeno quanto um aca. Mas, na verdade, como eu disse, essa coisa do Putin, líder viril, másculo, isso daí também uma estratégia, um outro braço para pescar trouxa. Você pode pescar trouxa dizendo que é conservador, você pode pescar trouxa dizendo que é nacionalista, e você pode pescar trouxa falando, olha, considerando toda essa merdelância do Ocidente, eu tenho um líder homão para te vender. Esse aqui é homem de verdade, ó. Mata a cobra e mostra o pau, como eu digo no texto aí. Então, é uma outra... E se você procurar, né, é que aí cabe você procurar. Até numa intersecção com o pessoal da Red Pill, não sei o quê, você vai encontrar esse tipo de bajulação ao Putin. Então não tem nada de misterioso aí, tá? Putin ser exaltado como líder forte, másculo, que fala grosso, é uma das estratégias de glorificação dele e de seu regime, mas não a única, como o que foi dito anteriormente já deixa claro. Normalmente é dirigida ao pessoal preocupado com o tema masculinidade, a degradação dela no Ocidente e como as lideranças ocidentais são simplesmente emasculadas, como os notórios exemplos de Macron e Trudeau. Olha só, nosso líder, além de conservador de verdade, pode ser um arquétipo de masculinidade e liderança masculina. No Ocidente da ideologia de gênero, cai muito bem defender um líder viril, que mata a cobra e mostra o pau. Tem gente ansiosa para ver, porque faz tempo que não vê um. Não sei se vocês se lembram, mas no último auge do Estado Islâmico, tinha europeus saindo de Londres e Paris e indo treinar com eles na Síria, cansados do marasmo e da soja ocidentais. Neste caso, depois eles acabaram se decepcionando quando as baterias dos iPods pifavam, mas foram capturados por uma retórica de heroísmo masculino firme e forte, e por que não de conservadorismo, dependendo de como brincamos com as definições das palavras. Então, assim, a carência com a qual a gente se encontra no Ocidente com relação a coisas como, por exemplo, a crise da masculinidade, isso é, sim, um buraco para capturar um monte de gente. Por isso que eu citei esse exemplo também do Estado Islâmico. Isso daí é uma reportagem da BBC. Se vocês procurarem por aí, vocês vão encontrar. Os caras, tinha gente saindo de Londres, de Paris, e indo para a Síria ser treinado por Estado Islâmico. E aí depois os caras levavam os iPod e aí o negócio não funcionava mais e os caras entravam em crise. E a explicação disso, em parte, era justamente porque esses caras estavam perdidos. Ó, minha vida tá sem sentido, não sei mais se ser homem é uma coisa boa. Peraí, tem um grupo ultra radical ali falando que sim, aqui, ó, ser homem é importante. E, obviamente que é. Mais uma vez, né? Esse também é um bom exemplo. Para quem é conhecedor e leitor do Jordan Peterson, óbvio que há uma crise da masculinidade, mas será que... Opa, então peraí, encontrei a solução para a crise da masculinidade. Entrar para o Estado Islâmico. Será que tá certo isso, gente? Será que tá tudo bem com essa saída, com essa solução? É até compreensível que algumas pessoas caiam nessa esparrela, até é. Mas nós aqui, a gente tá parando e pensando sobre esse assunto. Será que isso é razoável? Será que a solução tá aí, né? A gente não olha para trás, a gente não olha para 50, 100 anos atrás e vê as coisas muito mais normais do que hoje. Né? E assim, eu não digo que a solução seja um retorno para essa época, mas assim, me parece que a solução está um retorno de normalidade social. E a gente não precisa ir buscar no Estado Islâmico a solução para isso, né? Não sei, me parece uma conclusão razoável essa minha. Enfim, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá, gente? Tudo isso foi engendrado, possibilitado
pela entrevista do Tucker Carlson com o Putin, e permitiu aí todas essas reflexões que vão retornar, tá, gente? É uma questão de tempo para daqui a pouco tudo isso voltar e mais pessoas serem pescadas e, enfim, por aí afora, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero tê-los conduzido a uma boa reflexão a respeito aí desses assuntos em torno de Rússia, Putin, conservadorismo e etc. Um forte abraço e vejo vocês no curso aberto de filosofia que será ministrado aqui no Oliver Talk por mim nas próximas semanas. Espero vocês lá. Um forte abraço.